Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. A cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei agora o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, a gente tem esperança no nosso futuro, a nossa esperança está nele. Por isso, damos sempre glória a esse Deus. Vamos ler um trecho da palavra de Deus que está lá em Gênesis. Abra sua Bíblia, capítulo de número 26, a partir do verso 12 até o verso de número 25. Gênesis capítulo 26, a partir do verso 12 até o verso de número 25, que diz: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós,
porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez seu acampamento no vale de Gerá e habitou lá. Verso 18: e tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que os chamava seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque entenderam ou contenderam com ele. Verso 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Verso 23, depois subiu dali a Beceba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Verso de número 25, e aí nós fizemos essa leitura e vamos orar ao Senhor, agradecendo pela leitura da palavra de Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua palavra é perfeita, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, a Tua palavra é norte para nossas vidas. Obrigado, Senhor, que esta palavra traga para nossos corações, para nossas vidas, para nossas mentes, tudo aquilo que o Senhor quer revelar para nós. Deus, no nome de Jesus Cristo, apresentamos cada vida neste momento, que está aí em sua casa, que vai cada vez mais aprender de Ti e guardar essas palavras em seus corações, para não pecar contra Ti. Obrigado por cada vida, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, esse capítulo 26 é um capítulo recheado de bênção, de maravilha. É um capítulo em que apresenta a história de Isaque, propriamente dita, porque a palavra Isaque, ou o nome Isaque, significa riso, aquele que ri, o filho da alegria. Isso porque a sua mãe, Sara, quando descobriu do Senhor que ela iria engravidar, ela sorriu e ela não acreditou. Isso escrito lá em Gênesis, no capítulo de número 18. Isaque é um dos 3 patriarcas que a Bíblia cita. Abraão, seu pai, depois veio Isaque e depois veio seu filho Jacó. É importante lembrar que Isaque, ele casou com Raquel, e até no seu casamento ele foi dependente de seu pai, a dependência que ele tinha no seu pai. É importante lembrar que Abraão precisou enviar um servo para a sua cidade, a cidade natal onde eles viviam, para ali encontrar uma moça que realmente casasse com o seu filho, que fosse filha também da promessa, que fosse do meio de Israel. E é interessante lembrar que Abraão foi um personagem muito citado em Gênesis. Para Abraão foram aproximadamente 14 capítulos voltados para Abraão sendo protagonista. Para Jacó foram aproximadamente 7 capítulos. Mas para Isaque, que está entre Abraão e Jacó, só foram aproximadamente 3 capítulos como protagonista. E esse é um deles que fala sobre a vida e a história de Isaque. Dentro do contexto, por que Abraão saiu da sua terra e por que ele parou em Gerá? Gerá, aquela cidade que pertencia aos filisteus, era uma cidade polo para os filisteus, onde se tinha muito comércio, onde se tinha muita atração, em que se vendia, se comprava, e foi ali onde ele chegou por conta da fome que estava na sua terra. Então ele foi levado pelo Senhor para aquele lugar
E diante de tudo isso, esse capítulo 26, se nós pudéssemos fazer a divisão desse capítulo, poderíamos subdividi-lo em 4 partes. Do verso 1 ao verso 5, por exemplo, ele fala das promessas que o Senhor fez a Isaque, assim como ele fez ao pai de Isaque, Abraão. Do verso 6, por exemplo, ao verso 11, ele apresenta aí, diante de toda a circunstância, Isaque sendo abençoado, sendo próspero, mas também seguindo as mesmas trilhas de seu pai, nos erros. Os erros que seu pai Abraão cometeu, ele também veio a cometer. Isso do verso 6 ao verso de número 11. E do verso 12 ao verso 25, propriamente dito, que é foco de nossa leitura, ele fala sobre a prosperidade que houve na vida de Isaque através daqueles poços, tanto o poço cavado pelo seu pai Abraão, como os poços cavados por Isaque e os seus servos. E os versículos finais, que é do 26 até o verso de número 34, fala de uma aliança que Isaque fez com o príncipe de Gerar, com Abimeleque, que foi o rei. Não é? O Abimeleque era um nome dado, não a pessoa, Abimeleque era um nome dado a um título, como era também Faraó. Então Abimeleque era um homem que dominava aquela cidade de Gerar, e do verso 26 até o verso 34, encontramos aí a história do pacto, da aliança que Isaque fez para ter paz com Abimeleque e com o povo de Gerar. Mas, irmãos, o que queremos tratar neste momento, nesta noite, é sobre alegria. Estamos num momento de dificuldade, todo mundo sabe, um momento de angústia, um momento de tristeza, em que muitos estão perdendo a alegria por muito pouco. Mas nós queremos falar nesta noite com o seguinte tema: não deixe a sua alegria ser roubada. Não deixe a sua alegria ser roubada. O nome de Isaque trazia alegria. O nome de Isaque significava alegria. E por essa razão, era um homem que se mantinha diante de Deus alegre. Era um homem que se mantinha diante de Deus fiel. E nessa situação encontramos 4 cenários. Nesse capítulo de número 26, do verso 25 em diante, encontramos 4 cenários. E nesses 4 cenários, nós queremos expor para os irmãos, para a igreja, a respeito das bênçãos de Deus, a respeito do poder de Deus sobre a vida de Isaque. O primeiro cenário que nós encontramos, que está no verso de número 12, que nós lemos, capítulo 26 de Gênesis, e verso 12, é o cenário da semeadura, é o cenário da plantação, é o cenário da bênção de Deus sobre a vida de Isaque. É importante lembrar que Isaque, quando prosperou, ele prosperou perante Deus, perante o seu povo e perante os filisteus. Diante de Deus, por exemplo, quando nós apresentamos o verso de número 12, diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. É importante, irmãos, lembrar que aqueles que semeiam, aqueles que plantam, eles irão colher. Aqueles que estão fazendo para o Senhor o recompensa. O Senhor é generoso para fazer muito mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que imaginamos, porque Deus é o mesmo Deus que recompensa e que nos ama. Fizemos uma leitura, por exemplo, dos dízimos e ofertas, lá em Eclesiastes, capítulo 11, verso 1 e 2, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E é importante também dizer que nós devemos repartir aquilo que temos com 7 e até com 8 pessoas. Por quê? Porque não sabemos o que vai acontecer futuramente nesses dias maus. Então o Senhor, Ele nos encoraja a ser como Isaque foi, a ser um homem generoso como ele foi, repartindo tudo que tinha com o seu próximo, com aqueles que precisavam. Então, o primeiro cenário é um cenário de semeadura, é um cenário de plantação. Ele cresceu perante Deus, porque o Senhor
o abençoava, o Senhor fazia prosperar a sua vida. E podemos também citar aí, ressaltar, 2 Coríntios, capítulo 9, verso de 6 a 10, em que nós, quando semeamos, quando apresentamos ao Senhor o melhor que temos, o Senhor devolve, o Senhor multiplica, o Senhor acrescenta o nosso celeiro. O Senhor nos dá não só pão para comermos, mas sementes para plantarmos. E o importante é que cada semente que nós plantarmos, o Senhor abençoa no mesmo ano 100 vezes mais, como fez na vida de Isaac. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versos de número 6 ao 10. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que é necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. E Deus que dá a semente para todas as... E o Deus que dá a semente e Ele dá o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Então é importante seguir essa regra da generosidade, da plantação, como Isaac também fez. Esse momento é o momento em que você vai apresentar para Deus aquilo que Ele te deu. Quando nós damos para Ele, é porque Ele já nos deu primeiro. Só temos para dar, porque primeiro Ele nos abençoou. Ele também foi abençoado diante do seu povo, porque o texto do verso 13 é bem claro, quando diz assim: engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E ele tinha possessões. As possessões eram ovelhas, possessão de vacas, serviçais. Então ele era um homem abençoado em todas as áreas. Era um homem que Deus fez prosperar diante do seu povo. O seu povo começou a se multiplicar, começou a crescer. As suas vacas começaram a brotar, a dar semente, a crescerem e a germinar. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. Ele também cresceu diante dos filisteus, porque se você olhar o verso de número 16, diz assim: disse também Abimeleque, que era o rei dos filisteus naquele momento: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Veja que Deus abençoou em uma terra estranha, diante de um povo estranho, diante de um povo que não adorava o Senhor. Deus prosperou a sua vida, a sua casa, a sua semente, e tudo que ele colocava as mãos e ele colocava os pés eram abençoados. Então esse primeiro cenário nos aponta para o cenário da semeadura, para o cenário em que nós somos, diante de Deus, ofertantes, e que o Senhor lhe retribui aqueles que dão com alegria. Portanto, irmãos, devemos entender que diante de todo esse cenário, o nosso coração deve estar diante de Deus agradecido por tudo que Ele nos dá, inclusive a saúde, inclusive o ar que você respira, inclusive tudo aquilo que você nem dá atenção e nem você para imaginar o quanto é importante. Deus te deu o fôlego da vida e tudo mais que você tem. O segundo cenário, irmãos, que encontramos aí nesta passagem de Gênesis 26, é o cenário da descoberta. Neste cenário da descoberta, encontramos aí a história dos poços, a história em que ele volta, em que ele vai até os poços, em que o seu pai
tinha cavado, mas que os filisteus, depois da morte de seu pai, entulhou e jogou terra dentro dele. O verso 17 do capítulo 26, do texto bíblico e básico que nós vimos, diz assim: então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerá e habitou lá. Verso 18: e tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que o chamava o seu pai. Então, é importante que esse texto, Isaque tornou para a sua origem. E Isaque voltou para as promessas, para o momento inicial em que o Senhor abençoou a vida de seu pai e que, consequentemente, também abençoou a sua vida em terra estranha. E é importante tirarmos algumas lições nesses dois versículos, verso 17 e o verso 18. Poço, na verdade, irmãos, tem sinônimo de quê? O poço tinha água. Então, o poço é sinônimo de vida, o poço é sinônimo de prosperidade, poço é sinônimo de sustento e o poço é sinônimo de alegria. Lembra do texto principal que nós lemos? Lembra do assunto principal que nós estamos defendendo? Não deixe roubar a sua alegria. Não permita que nada nem ninguém afaste a alegria que o Senhor colocou no seu coração. Queremos entender nesses dois versículos 17 e 18 que esses poços que foram colocado terra nele, que foram colocados dentro dele entulhos, significava de fato o atrapalho da vida, significava de fato o atrapalho do sustento, o atrapalho da vida que Deus tinha dado ao seu pai Abraão. Então foi preciso ele voltar e cavar novamente aquele poço que estava entulhado. Então quais lições podemos tirar neste segundo cenário, que é o cenário da descoberta, que é o tirar os entulhos dos poços? Primeiro, tirar os entulhos dos poços significa entender o sacrifício do seu pai Abraão. Quando ele resolveu voltar e tirar toda aquela terra, e tirar todos aqueles pedregais, e tirar todo aquele lixo que estava dentro dos poços que o seu pai tinha cavado, ele estava querendo descobrir o significado de entender também o sacrifício que o seu pai Abraão tinha feito no passado. Trazendo isso para a nossa realidade, para as nossas vidas espirituais. Quando você volta ao primeiro amor, quando você começa a recapitular os primeiros momentos da sua vida, quando você começa a tirar de dentro de você, de dentro da promessa do Senhor, todos aqueles entulhos que te impedem a vida, que te impedem a prosperidade, que te impedem de fato a você ser bem-aventurado, você está dizendo sim às promessas do Pai. Você está começando a valorizar o que o Pai fez por tua vida. Você sabia que o teu Pai Celestial, ele fez uma obra tremenda por você, aonde você está? Ele não levou em conta como você estava, mas ele sabia que você estaria hoje aí, que você estaria escutando essas palavras. E o que ele espera de mim e de você é que nós tiremos o lixo para valorizar o trabalho do nosso Pai Celestial. Tudo aquilo que atrapalha a vida, tudo aquilo que atrapalha o sustento, tire. Tire todo o lixo, tire toda terra, tudo aquilo que obstrui a sua vida espiritual. Nesta noite, tire, para que o Pai seja valorizado enviando o seu Filho em resgate da tua alma. Segunda lição, tirar entulhos significa valorizar, além de valorizar o trabalho do Pai, significa também encontrar as dimensões necessárias para acessar as águas cristalinas. É possível que quando Isaque e os seus servos estavam cavando aquele poço, é possível que ele começou a perceber, a imaginar qual era a profundidade do poço, para se ter água cristalina.
qual era a largura, qual era o diâmetro. Ele começou a perceber o que seu pai tinha feito para ele repetir. E com essa repetição futura que ele iria fazer, ele iria também possuir, ter experiência e possuir as promessas que um dia o pai recebeu. É interessante também entender que tirar entulhos significa desfazer as obras dos filisteus. Quando você começa a tirar os entulhos, quando você começa a tirar a terra deste poço, que o teu pai um dia, de forma trabalhosa, de forma sacrificial, ele construiu para você e para a sua herança, que outros chegaram e começaram a colocar entulhos. Você começa a tirar, você além de perceber as dimensões, a profundidade, a largura, a altura, você começa também a entender que você está desfazendo as obras do diabo, no sentido espiritual. Você está desfazendo o trabalhar do inimigo sobre a tua vida, sobre a vida da tua casa e sobre a vida da tua família, sobre a vida dos teus amigos, dos teus vizinhos, porque você será um canal de bênção e que quando as pessoas olharem para você, vai ver em você águas cristalinas que provém dos céus, água de fato clara, e todos vão perceber que a sua alegria, ela provém do Senhor. Tirar os entulhos também de dentro do poço significa restaurar as promessas do Pai. Você quer ser restaurado, você quer ser mudado pelo Senhor, você quer ser embasado pelo Espírito Santo, você quer ser alegre pelo poder do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito. Tire os entulhos, aquilo que atrapalha, aquilo que deixa as águas cristalinas turva. É preciso que você, de fato, restaure as promessas que o seu Pai declarou para a tua vida. É preciso que você cave e tire tudo aquilo do seu coração, da sua vida, que atrapalha as águas brotarem do seu coração. Lembre-se que o Senhor, Ele está dentro de você e Ele quer, de fato, que águas, que rios corram dentro do seu interior. E essas águas cristalinas, se não tiver, de fato, os entulhos tirados, a terra tirada, ela não pode fluir de dentro da sua vida. Então é importante que você, diante do Senhor, você restaure as promessas do Pai, as promessas que Jesus Cristo te apresentou lá na cruz do Calvário. Aceite neste momento essas promessas e você verá que a sua alegria será restituída pelo Senhor. Não deixe que te roube toda a alegria que o Senhor um dia colocou no teu coração. O terceiro cenário que encontramos nesta passagem de Gênesis 26 está lá no verso de número 19 e o verso 20. Olha o que diz no verso 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Olha o verso 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Esse cenário que nós iremos ver agora é o cenário do enfrentamento, é o cenário do embate, é o cenário do desafio. Depois que você recebe as promessas que o Pai te ofertou, assim como Isaque foi abençoado por aquilo que Abraão tinha deixado para ele, depois que ele entendeu que ele precisava cavar ou recavar aqueles poços para ser canalizadas águas cristalinas, ele agora precisa ser desafiado diante dos gigantes que estão se levantando contra ele. O primeiro poço que ele começou a ser desafiado é o poço Ezeque. Ezeque significa poço da contenda. Irmãos, é interessante que diante de nossas vidas espirituais, nós nos deparamos com vários gigantes. Nós nos deparamos com várias lutas, com medos, com angústias,
com dificuldades, com desesperos, com ansiedades, mas o Senhor, Ele quer restaurar a tua vida, a tua alegria. E por isso eu digo sempre para você, não permita que a sua alegria seja roubada, porque a tua alegria é sinônimo de força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, irmãos, Ezeque é o lugar de confronto da aliança com o Pai. É ali, diante daquele problema, diante da dificuldade, que o inimigo quer provar se de fato você tem uma aliança com o seu Pai. Ele quer saber se você de fato, você tem alegria independente do momento em que você está passando. E em Hebreus encontramos aí um texto bastante interessante, capítulo 12 e verso de número 22, que aí ele traz à tona que quando aceitamos a aliança, sabemos aonde chegamos. Quando nós aceitamos a aliança com o Pai, a aliança com Deus, saberemos aonde chegaremos. Não iremos nos desesperar, ficar triste, angustiado, porque sabemos para onde iremos. Olha esse texto de Hebreus 12 e 22, que ele diz assim: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e a Jesus Cristo. Por meio de quem? Do próprio Jesus, que está no verso de número 24. O mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus é o sangue que te une com o Pai, de forma que você tem uma aliança com Ele. Jesus, tem um corinho antigo que diz assim: Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre cada um de nós vivermos em harmonia. Então não deixe que nenhum inimigo, nenhum mal, tristeza, angústia ou qualquer problema da vida te afaste da verdadeira alegria que o Pai ofertou para você. Ezeque também é o lugar de confronto do entendimento sobre o Pai. Qual é o nível do teu entendimento para com Deus? Qual é o nível do teu entendimento de filho para com o Pai? O quanto você conhece de Deus? É impressionante porque Isaac conhecia muito bem o que o seu pai Abraão tinha feito. E no sentido espiritual, você tem descoberto, você tem entendido o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário? Então, irmãos, entender sobre o Pai nos torna mais firmes. Entender sobre o Pai nos torna cada vez mais vocacionado e chamado pelo Senhor. Então, olha o que está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais você tropeçará. Em outras palavras, saiba o que o Senhor fez por você. Lembre-se o que o Senhor sacrificou-se lá na cruz do Calvário por tua vida. E assim, você está colocando a sua vocação, a sua eleição diante de Deus como primeiro lugar e como evidência. E assim, ninguém vai te tirar da verdadeira alegria que provém desse mediador, Jesus Cristo, o Senhor. Ezeque também é um lugar de confronto com a sintonia com o Pai. Como que está a tua relação com o teu Pai espiritual? Como vai a tua relação, como vai o teu coração com Cristo? Será que Cristo tem apoiado todas as tuas ações? Será que Cristo, de fato, Ele tem dado veredito de aprovação sobre tudo aquilo que você tem feito? Se não, lembre-se que o Senhor está pronto a segurar as tuas mãos, a te levantar, a te dar um abraço e dizer contigo: venha, porque eu quero caminhar ao teu lado. Está no teu coração.
Então, quem está sintonizado com o Pai sabe das promessas vindouras, sabe daquilo que o Pai ofertou para você futuramente. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 19, verso de número 29, para apoiarmos essa ideia. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes aqui e herdará, por fim, a vida eterna. Se você fizer a escolha para estar diante do Pai, com o coração aberto, com o coração entregue, dizendo: Pai, eu quero ser teu filho, eu quero ser teu filho amado, Ele vai se responsabilizar por teu futuro, Ele vai se responsabilizar por tua vida. Mas, irmãos, esse primeiro desafio, esse primeiro impacto, essa primeira dificuldade representado pelo poço Ezeque, não é nada comparado com o segundo, porque já veio esse segundo agora no sentido de dificuldade. E aí, se você olhar o verso de número 21, capítulo 26 de Gênesis, verso 21, iremos encontrar um outro poço. Ele diz assim: então cavaram outro poço, e também porfiaram, falando dos filisteus, porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Sitna. Sitna, irmãos, significa o poço da briga, o poço da acusação, o poço da inimizade. Então, irmãos, é preciso você entender que diante dos desafios da vida, o Senhor quer te livrar de todas as brigas, de todas as inimizades que porventura surgirem, de toda a acusação que porventura os inimigos começarem a te criticar e apontar para ti. É interessante saber que Sitna representa briga e inimizade. O inimigo de nossas almas provoca todas as brigas possíveis e imagináveis sobre nós e para nós, e sobre aqueles também que estão ao nosso lado. O inimigo, ele começa a trabalhar e trazer brigas e contendas e discussões para que você não esteja com o coração alegre, com a vida alegre diante do Senhor. Mas não deixe que te roube a verdadeira alegria que o Senhor colocou no seu coração. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, e verso de número 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Olha o verso 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha o verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Confirme, fortifique e estabeleça, porque é isso que o Senhor quer que você faça. Confirme, verifique, fortaleça a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E aí você verá que toda inimizade, que toda briga, que toda porfia, ela vai cair por terra. Porque não sei se você percebe, mas aí há uma luta constante entre as obras da carne e entre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito para combater essas obras da carne, inimizades, brigas, porfias, acusações, tudo isso só pode ser combatida com uma coisa: fruto do Espírito Santo de Deus. Dentre todas as características, um deles é a alegria. Estamos trabalhando de fato na igreja com o fruto do Espírito. Trabalhamos o primeiro trimestre com amor, alegria, paz, e depois o segundo trimestre, ou segundo quadrimestre, que foi longanimidade, benignidade, bondade. Terceiro quadrimestre, aí vem fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Então você precisa se revestir do fruto do Espírito, para que todas essas obras da carne, que representa por esses poços aqui, ou representadas por Ezeque e representada por Sitna, possa ser colocada para o lado, caída por terra, porque o fruto do Espírito Santo é o único
que pode vencer as obras da carne. Sitna também representa a acusação. O diabo, ele é expert em nos acusar, em nos apontar erros. Mas saiba que Jesus Cristo, ele é o mesmo que pode pegar toda aquela acusação, todo o teu pecado, toda a cédula que te condena, como está escrito em Colossenses 2:14. Ele rasga aquela cédula e crava na cruz do Calvário. Ele mesmo é o que te absolve de toda e qualquer acusação. O Pai nos livra de qualquer acusação. E em Romanos é muito claro aquele texto, Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, fazendo as obras da carne, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus, ou seja, fruto do Espírito. Quer combater as obras da carne? Use o fruto do Espírito Santo. E como quarto cenário e último cenário, queremos apresentar o cenário da alegria. Depois de passar por tantas dificuldades, por tantas angústias, por um cenário angustiante, vencendo de fato gigantes, o Senhor, depois de grandes provações, Ele vai te dar a verdadeira bonança, a verdadeira alegria que provém do Senhor. E aí é interessante que o verso 22 está escrito, Gênesis capítulo 26 e verso 22. E partiu dali, depois de tudo aquilo que ele passou por dificuldades e angústias, ele não ficou num lugar parado, ele continuou em movimento, saindo. Não dá para mim aqui, eu vou para ali, mas vou fazer aquilo que meu pai ordenou que eu fizesse. E no verso 22, ele diz assim, e partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso, chamou o seu nome de Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. O Senhor é o mesmo Senhor, que vai te abençoar. Depois que você passar por grandes provações, Ele vai te aprovar. O Senhor não tenta, porque a tentação conduz o homem à queda e à derrota. Mas Ele prova para nos aprovar. Ele prova para nos dar vitória. E é interessante, irmãos, que quem sabe, quem conhece o trabalhar de Deus, não se desespera diante dos problemas. Não sei se você lembra, mas no capítulo 13 desse mesmo livro de Gênesis, encontramos a história de Abraão e Ló. O pai de Isaac teve um conflito também, não com o seu sobrinho Ló, mas os pastores de Abraão lutaram, ou revidaram, ou porfiaram com essas obras da carne, com os pastores de Ló. E é interessante que Abraão chamou Ló e os servos e disse, Ló, escolhe para onde tu queres ir, porque se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que o Senhor iria abençoar a sua vida, seja para a direita, seja para a esquerda, seja para a frente ou para trás. Porque aonde o Senhor dispensa a bênção, esse será abençoado em todo e qualquer lugar que colocar os pés e que colocar as mãos. Então, irmãos, é impressionante, porque Abraão conhecia, Abraão sabia, o seu pai tinha dado aí uma forma de outorga de entender que, de fato, a alegria do Senhor estava sobre a sua vida e para onde ele fosse, o Senhor iria abençoar. Talvez, se Abraão tivesse nossos dias, ele cantasse aquele hino, né? Todavia me alegrarei, que diz assim, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Então, ele sabia, ele conhecia de fato que essa letra estava valendo para a sua vida, porque ele tinha um Deus que não iria falhar, que independente das lutas, das dificuldades, das inseguranças, dos gigantes que sobreviessem à sua vida, ele iria ser
mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então, irmãos, o poço Rehobote, o que significa? O que proporciona? O poço Rehobote é um lugar que proporciona alívio. Diante de toda dificuldade, o Senhor agora quer aliviar o coração de Isaque. É alívio. Jesus Cristo, da mesma forma, proporcionou alívio para as nossas vidas, para os nossos corações. Olha o que está escrito lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é interessante que ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele quer aliviar a sua dor. Ele quer aliviar o seu coração. Ele quer aliviar o seu fardo. Ele quer trazer à tona a alegria que produz força. Jesus proporciona também para nós um acesso com o Pai. Ele proporcionou também um acesso ao Pai. Se você olha em Mateus capítulo 18, verso 18, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra também será desligado nos céus. E o verso 19 diz: também vos digo que se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedires, e isso lhe será feito por amor do seu Pai, por amor do Pai, que está nos céus. E o verso 20 ele fecha de forma maravilhosa, dizendo: porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí também eu estarei no meio deles. Irmãos, isso é o maior sinal que ele nos proporciona um acesso, uma ligação direta com o Pai Celestial. Porque ele mesmo é o Senhor que padroniza, que nos dá a direção para o verdadeiro sentido que é Deus. Rehobote também é um lugar que proporciona alegria. A alegria do Senhor é a sua força. Não deixe, lembre, não deixe que roube a sua alegria. Porque se te falta alegria, te falta força. E se te falta força, você não tem estabilidade de ficar mais em pé. E você termina caindo. Mas esta noite e este momento, esta é a oportunidade que o Senhor te dá, que o Senhor nos dá, para sermos alegres no Senhor. Alegres, de fato, com o coração aberto e diante de Deus. É impressionante que Neemias, teve um momento que Neemias, na Bíblia, ele pegou a Torá, foi para dentro do templo e abriu, apresentou para o povo, para a congregação, o verdadeiro sentido da alegria. Isso está escrito lá em Neemias, no capítulo de número 8, verso 9 em diante, que diz assim: e Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha o verso 10. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, e bebeis as doçuras, e enviais porções aos que têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor traz vigor para a tua vida e cura o teu coração que porventura esteja triste. Irmãos, e o próximo poço que ele começou a cavar, ele foi, se você observar, ele foi subindo de nível, ele foi aumentando o seu nível espiritual. Depois que aconteceu aquilo ali, verso de número 23, Gênesis 26 e 33, depois subiu dali, o nível dele subiu para Berseba. Ele saiu
daquele nível que ele estava e foi para um nível superior. Ele subiu e foi para Beceba. Beceba foi o nome de uma cidade que ele deu depois que ele cavou um poço, e esse poço foi chamado de Seba. Como nós encontramos, por exemplo, no verso de número 24 de Gênesis 26, que diz assim: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Olha que ele mostrou para a paternidade de Isaque. Deus estava focando no pai Abraão. E disse: assim como eu abençoei o teu pai, eu também irei abençoar você. Isso é uma promessa, irmãos. E continuando o texto, verso 25, diz assim: então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali o poço. E esse poço, de fato, tinha o nome de Seba. E aí, irmãos, encontramos que, diante de toda essa situação, foi importante lembrar que aquele momento foi um momento de encontro e de reencontro. Porque quando você olha no verso de número 26, Abimeleque, que foi aquele homem que pressionou, que mandou Isaque e todos os seus servos sair da sua terra, que disse que não queria que ele estivesse ali, porque ele estava crescendo, estava desenvolvendo mais do que eles. Esse homem, ele mesmo, ele foi visitar Isaque, ele foi visitar aqueles servos de Isaque, e ele foi fazer um juramento, porque Seba, ou Beceba, significa poço dos 7 juramentos. Ele foi dizer para Isaque que não iria nunca se levantar contra Isaque. Ele foi diante de Isaque fazer uma aliança e dizer: olha, eu quero fazer um acordo de paz com você, porque eu sei num Deus em quem você tem crido. Ninguém consegue vencer esse Deus. Por essa razão, eu quero fazer uma aliança com você. Por essa razão, eu quero manter uma paz com você. E é interessante que é chamado o poço dos 7 juramentos, porque Abimeleque levou 7 cordeirinhos para sacrificar e para que aquele momento fosse um momento verdadeiro de aliança e de paz. Então, Beceba é um lugar de encontro e de reencontro. Às vezes, irmãos, trazendo para os nossos dias, é preciso a gente nos encontrar ou reencontrar com os nossos medos, para dizer para eles que não temos mais medo, que não temos mais problema com ele. Por quê? Porque o Senhor é aquele Senhor que nos dá força, e a sua força é dependente da alegria que está em nossos corações. O fruto do Espírito que está dentro de você vai produzir força suficiente para você ter encontros e reencontros diante de situações que te traz tristeza, medo, dor ou problemas. O Senhor é o mesmo que te dá essa força. Beceba também é um lugar de reconciliação. Se você olhar o verso de número 30, diz assim, então lhe fez o banquete. Interessante, que depois de tudo que aconteceu com Isaque, depois dele ser mandado fora daquela cidade, dele ser despejado, ele depois, quando alguém chegou para ele e pediu perdão e queria reintegrar a paz, ele fez um banquete, como demonstrado no verso de número 30. Então lhe fez um banquete e comeram e beberam. Olha o verso 31. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram-se dele em paz. Então, Beceba, além de significar um lugar de encontro e reencontro, também significa um lugar de reconciliação. Às vezes é preciso, para que tua vida seja restabelecida, você se reconciliar. Talvez se reconciliar com seu irmão, com seu pai, ou com sua mãe, ou com um ente querido, ou até com um inimigo. Você precisa se reconciliar. Você precisa dizer que o perdoa, ou que você também precisa perdoar. É importante que você
haja com reconciliação, porque assim Deus vai abençoar a tua vida. Beceba também é um lugar de vida, de prosperidade, de sustento e alegria completa. Não alegria parcial, mas uma alegria plena no Senhor. Uma alegria que só o Senhor pode dar. Beceba é um lugar que você encontra a guarida. É um lugar que você encontra o Senhor. Se você olhar o verso de número 25, ele diz assim: então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda e cavaram ali um poço. É importante que você entenda, que você perceba que Beceba é um lugar de encontro com Deus. É um lugar de aperfeiçoamento. É um lugar de reintegração. É um lugar em que você encontra de fato, verdadeiramente, o Senhor de perto. E naquela mesma noite, está escrito na palavra de Deus, versículo 24 do capítulo 26, e apareceu o Senhor naquela mesma noite, no momento da reconciliação, no momento do reencontro, no momento da paz, naquela mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Por amor de teu pai, por amor de meu servo Abraão, eu irei te abençoar e eu estarei contigo. E você terá sua descendência multiplicada, porque eu mesmo, Senhor, sou fiel para fazer muito mais do que aquilo que você pensou, do que aquilo que você imaginou no Senhor. O Rei estabelece alegria no seu coração. Diante de nós é exposto alguns cenários. Uns para perceber que a nossa herança foi garantida pelo Pai. Outros cenários para descobrir as dimensões da herança. Por meio da desobstrução dos entulhos, outros cenários nos coloca diante dos desafios da vida, para criar em nós uma certeza daquilo que temos, daquilo que somos e daquilo que poderemos ser no Senhor. E outros cenários são expostos para desfrutar da plenitude do Pai, que em nós foi confirmada. Portanto, irmãos, é necessário passar pelo processo do Pai para entender o verdadeiro propósito da alegria vindoura que o Beceba espiritual pode providenciar na tua vida. Beceba espiritual é a nossa cidade celestial que o Senhor tem preparado para nós. Eu quero orar com você. Eu quero apresentar a tua vida neste momento diante do Senhor. Eu quero apresentar o teu coração diante do Senhor, e você também pode dizer ao Senhor tudo aquilo que você um dia queria dizer, mas ainda não disse. Apresente a tua vida, o teu coração diante do Senhor, para Ele estabelecer e restabelecer alegria no teu coração. Ore comigo. Querido Deus e amante de nossas almas, Paizinho querido, Abba Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, és hoje e serás eternamente. Eu te apresento, Senhor, cada vida que está diante de Ti, cada vida que está prostrada no Teu altar e perante a Tua presença. Senhor, vai no coração triste e traz alegria, Pai. Alegria que é força, que produz força e segurança diante de Tua presença. Meu Deus, abençoa essas vidas. Aquele que porventura confessou todas as suas culpas e seus pecados, Senhor, vem purificando, vem livrando de todo mal, vem, Senhor, tirando do charco de lodo horrível, firmando seus passos sobre a rocha, dando motivo de cântico em sua boca e trazendo, Senhor, uma canção e um hino de louvor ao nosso Deus. Paizinho, eu te apresento cada vida que porventura esteja enferma agora, que a tua cura seja sobre estas vidas. Eu te apresento
aqueles que porventura perderam seu emprego durante este momento de dificuldade. Eu quero te apresentar a nação, a nossa nação, o presidente da República, os governadores, os prefeitos, senadores, cada um, Senhor, que tem liderado a nossa nação. Eu te apresento, Pai, todos os líderes da igreja, te apresento cada pastor que tem, Senhor, diante de ti, se apresentado como servo do Senhor. Ó Pai, abençoa essas vidas, eu te apresento no nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a tua vida. Tenha uma excelente noite na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe cada dia, o teu coração, a tua família, a tua casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso maravilhoso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe e tenha um sono rejuvenescedor.